Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias e hoje a gente vai aprender como podemos nos preparar para estar sempre prontos para falar em público. Sabe aquele momento em que a pessoa te chama de supetão, como a gente diz, para falar de improviso, para falar em cima da hora e você não sabe, poxa, o que eu vou falar? Pode até ser um assunto que você já conhecia, mas você não sabe como vai organizar as ideias? Hoje eu vou te ensinar a fórmula secreta para você aprender a estar sempre pronto para falar em público. Vem que eu vou te ensinar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. A primeira forma de você aprender a falar de improviso, tá sempre pronto para falar em público, mesmo em situações onde você é avisado de última hora, em cima da hora ou naquele momento, é você sempre utilizar os agradecimentos clichês. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso, muita gente acha que é totalmente errado, inapropriado você utilizar o agradecimento clichê. O que é o agradecimento clichê? Você já viu aquelas ocasiões em debates ou em conversas onde você pergunta, questiona algo à pessoa e a pessoa diz assim, olha, muito boa a sua pergunta, eu acho que a sua pergunta vai contribuir muito para o assunto que a gente está discutindo aqui, e a pessoa passa a agradecer a quem fez a pergunta, agradece a quem não fez a pergunta, agradece a todo mundo, passa ali 1 minuto agradecendo a todo mundo. É um agradecimento que muitas vezes é clichê, ou seja, é comum, todo mundo faz, é de praxe, é costume fazer esse tipo de agradecimento. E esse agradecimento, ele serve também para você ganhar tempo. Muitas vezes, se você é convidado a falar de um assunto e você não tem as ideias organizadas para falar daquele tema naquele momento específico, mas você precisaria de um tempo anterior para fazer isso, você pode utilizar esses agradecimentos para organizar a sua mente. Para organizar na sua mente, na verdade, as ideias, a linha de raciocínio. A verdade é que bons comunicadores já têm uma mente treinada para organizar ideias enquanto falam. Enquanto eu estou falando algo aqui, minha mente já está processando as próximas ideias e as próximas informações. Mas, Léo, isso é muito incrível, como que se faz isso? Prática. Nós sempre devemos estar dispostos a falar, inclusive de improviso. Falar de improviso é uma excelente forma de evoluir a sua comunicação e a sua oratória. Se você é uma pessoa que morre de medo de falar em público, não negue palco, não se negue a falar diante de outras pessoas. Sempre que for convidado, na escola, na faculdade, tem um trabalho para apresentar, juntou uma equipe, não seja aquela pessoa que na época escolar, né, pelo menos na minha época era assim, ficava segurando cartaz. Sempre tinha dentro da turma ali a pessoa mais tímida que não queria falar nada do trabalho. Ela preparava, pesquisava, fazia o cartaz, mas não queria falar, ficava segurando o cartaz. Não seja o segurador de cartaz. Quem segura cartaz não chama atenção, não consegue se comunicar bem. Então, faça isso. Sempre agradeça, use esse tempo para processar do agradecimento, para processar as ideias, as informações que você quer passar. E se você às vezes tem medo de, poxa, mas aí eu vou agradecer a pessoa que fez a pergunta, agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, o que você pode fazer é incluir nesse agradecimento algo que faça com que ele deixe de ser clichê. Né? Como é que eu posso pegar uma frase que é clichê, como obrigado pela sua pergunta, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse assunto, e transformar isso em algo que não é clichê? É você incluir um agradecimento sincero, de verdade, de coração, coloca sentimento, entusiasmo. Né? Você pode começar dizendo, olha, eu sei que agradecer as pessoas quando uma pessoa é convidada a falar é algo muito clichê, mas eu queria muito que vocês entendessem que o que eu estou fazendo aqui é de coração. Muito obrigado por serem pessoas dispostas a me ouvir, por terem considerado, eu considero uma honra estar aqui falando diante de pessoas tão capacitadas, pessoas às quais eu tenho um respeito muito grande. E é para mim sempre uma honra e eu queria muito que esse agradecimento não fosse clichê. Então você transforma algo que era para ser clichê em algo carregado de sentimento, emoção, sincero e honesto. Seja sincero nos seus agradecimentos e aí eles vão deixar de ser clichês. Certo, Léo, e depois de ter feito o agradecimento ali que é clichê, diminuindo esse aspecto clichê, tirando aí, colocando mais na verdade sentimento, entusiasmo e sinceridade, o que mais eu posso fazer? Eu não tenho ainda esse hábito de organizar as ideias enquanto eu estou falando, enquanto eu estou agradecendo. O que eu posso fazer? Você pode começar sempre com um relato pessoal. Relato pessoal. Ou seja, uma história.
A arte de contar histórias é a arte de se comunicar bem, de entreter as pessoas. Nós já temos um vídeo aqui onde falamos um pouco sobre os objetivos da comunicação, os propósitos da comunicação. Informar, entreter, convencer, refutar. E você precisa ter em mente que não existe um discurso só para informar ou só para entreter. Esses discursos se misturam. Então, se você precisa falar de um assunto que é para informar, para orientar as pessoas, inclua um pouco de entretenimento nessa comunicação, nesse discurso. Fale, conte, na verdade, experiências que você teve, experiências pessoais, situações inusitadas, situações engraçadas. As pessoas amam ouvir boas histórias. Então, se você quer estar sempre preparado para falar de improviso, para falar de supetão, tenha uma história, um relato engraçado, uma piada para você contar logo no começo da sua apresentação. Faça os agradecimentos, depois comece contando uma história. E aqui fica uma dica, né, mais um parêntese sobre esse negócio de contar história. Histórias que envolvem família, como por exemplo crianças, idosos e animais, são as histórias que mais prendem a atenção das pessoas. A gente gosta de saber desses detalhes, por isso aproveite esses detalhes, aproveite histórias pessoais, relatos pessoais, para entreter as pessoas e chamar a atenção delas. Lembre-se também que essas histórias precisam ter uma lição, uma moral, aquela moral da história. E essa lição deve estar conectada com o tema central. Talvez você pense, mas Léo, se eu vou falar de improviso, eu não sei qual é o tema que eu ia falar. Obviamente a pessoa me convocou, precisei falar em cima da hora, eu não sabia qual era o assunto. A história que eu vou ter ali guardada na manga para poder contar talvez não tenha a ver com o tema. É exatamente durante o processo que você estiver contando a história que você vai buscando elementos que tenham relação com aquilo. Sempre vai ter, pessoal. É só se esforçar um pouquinho, esforçar sua mente, que você vai encontrar um ponto de contato entre o assunto e uma história, um relato pessoal que você tem para contar. E talvez você se pergunte, certo, e depois de ter feito os agradecimentos sinceros, agradecimentos clichês, e depois de ter iniciado ali contando uma história, um relato pessoal, o que mais eu posso fazer para organizar, para falar de improviso e falar bem em público? A terceira coisa que você pode fazer é usar e abusar das perguntas retóricas. Ou seja, você tem que parar e refletir, fazer a plateia refletir em como elas agiriam naquela mesma situação. Lembra que você, por último, contou uma história? Talvez você tenha ensinado uma lição e pergunte para as pessoas, como vocês agiriam no meu lugar? O que vocês acharam dessa situação? Vocês fariam a mesma coisa que eu fiz? Essas perguntas estimulam a interação, fazem as pessoas participarem. Nós já temos um conteúdo aqui no canal sobre como prender a atenção do público, eu vou deixar o card aqui para você assistir depois, e uma das coisas é usar as perguntas retóricas. Sabe quando o orador está fazendo um discurso, uma palestra, ou dando uma aula, e ele percebe que as pessoas estão prestando atenção e balançando a cabeça? Esse é um sinal de que você conseguiu prender a atenção das pessoas. Elas estão interagindo com você. Você pode, inclusive, usar essas pessoas como âncora. São aquelas pessoas que você mantém um contato visual para poder se motivar, já que pode ser que uma ou outra pessoa não esteja prestando atenção, mexendo no celular, distraída. Então, procure na sua plateia, na sua audiência, pessoas que estão dando atenção às suas palavras. Foque o seu contato visual por alguns momentos, sem constranger, mas foque o seu contato visual nelas e essas pessoas vão servir de âncora, vão te fortalecer, te inspirar, te motivar a falar mais. E o quarto aspecto, o quarto tópico que você deve ter em mente para falar bem de improviso são as frases de efeito, citações de livros, pensadores, pessoas que são autoridade no segmento, no ramo, no assunto que você está tratando. Se você tiver sempre ali frases prontas, guarde essas frases na sua mente, coloque como que na sua mochila, na sua bagagem, como que na reserva ali, frases prontas para você citar, não só durante esse período inicial da sua fala de improviso, como também ao longo de toda a sua palestra, de toda a sua explanação. Se você guardar até mesmo uma dessas frases para encerrar a sua palestra, você vai demonstrar para as pessoas que, apesar de ter falado de improviso, falado de um assunto assim de supetão, em cima da hora, sem ter se preparado, você consegue manter uma linha de raciocínio organizadas. As pessoas amam palestras, nós amamos palestras, aulas, conteúdos que terminam com uma frase de efeito, aquela frase que resume a ideia, sabe? Por isso, tenha em mente esses 4 tópicos. Se você separar, estudar e estiver sempre preparado em cada um deles, fazendo os agradecimentos, contando um relato pessoal, usando e abusando das perguntas retóricas e encerrando com frases de efeito, você vai estar sempre preparado, sempre preparada para falar em público de improviso.
Pessoal, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a se prepararem para sempre estarem prontos para falar de improviso. Espero que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, por isso eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça sempre de se inscrever no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos que a gente vai lançar. Forte abraço e até o próximo vídeo.